Que nous connaissons o pastor Nsana. Nós todos conhecemos ele. É de nós. Então, é pastor no Congo Brazzaville. pastor na Congo Brazzaville. Então, é de nós. E acredito que vamos ser muito abençoados. E tinha pedido para orar para os doentes. Mas durante a pregação você pode receber já a sua cura. Quando a predicação déjà que a guérison na yo. Deus vos abençoe ricamente. Zamba pambola bino richement. Nous sommes heureux d'être ici ce soir. Estamos felizes de estar aqui esta tarde. Merci beaucoup à l'ancien, que le Seigneur le bénisse richement. Muito obrigado ao ancião, que o Senhor lhe abençoe ricamente. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre ancien? Podemos aclamar para o nosso ancião. Merci beaucoup. Muito obrigado. Pouvez vous asseoir pendant quelques minutes juste, merci. Podem sentar-se durante alguns minutos, obrigado. Nous sommes tellement bénis dans ces réunions. Estamos muito abençoados nessas reuniões. Et nous croyons que Dieu va encore nous bénir. Cremos que Deus vai ainda nos abençoar. Je remercie vivement le Seigneur Jésus-Christ. Agradeço vivamente o Senhor Jesus Cristo. Pour la grâce qu'il nous a faite de nous retrouver encore tous ici. Pela graça que nos concedeu de estarmos mais uma vez aqui. Et surtout pour moi, je suis très content de vous revoir. Sobretudo, eu estou muito feliz de vos ver de novo. On a traversé des moments un peu très durs. Atravessamos momentos pouco difíceis. Avec le corona. Com corona. Et avec le corona aussi. E com corona também. Il y a un autre corona qui a frappé l'Angola qui n'est pas arrivé chez nous. Mais c'est pas un autre corona qui bateu Angola qui não chegou lá. Il y avait corona aussi. Com corona também. Mais il y avait un autre corona aussi. Havia também outro corona. Qui a aussi tué les gens. Que também matou as pessoas. Mais nous sommes vivants, que le Seigneur soit loué. Vivos, que o Senhor seja louvado. Amen. Un jour, j'étais dans mon bureau. Dia eu estava no meu escritório. Je pensais beaucoup à l'ancien. Eu pensava muito ao ancião. Parce que moi, je l'aime beaucoup. Porque eu o amo muito. C'est la vérité. É a verdade. Et lui, il sait ça. E ele sabe disso. Bon, je ne vais pas faire mal à Pasteur Igor, parce que lui aussi, il aime. Pasteur Alexandre aussi. Não et tous les pasteurs. Mal ao pastor Igor, o pastor Alexandre, porque eles também o amam. Alors, un jour, j'étais dans mon bureau, je pensais beaucoup à lui. Então, dia estava no meu gabinete, pensava muito nele. Je me disais, avec son âge et tout ce qui se passe. Eu dizia a mim mesmo, com a sua idade e tudo que se passa. J'avais peur pour sa santé. Eu tinha medo pela sua saúde. Mais quand je me suis mis à lire les brochures. Mas quando eu comecei a ler as brochuras. Je suis tombé sur une citation. Eu calhei numa citação. Qui m'a fait du bien. Que me fez muito bem. Frère Branham dit. Irmão Branham diz. Il y avait une guerre, je crois que c'est la Deuxième Guerre mondiale. Havia uma guerra, eu creio que é a Segunda Guerra Mundial. Et on devait, le monsieur, ça s'est passé dans les endroits glaciaux. E se passava no lugar onde tinha gelos. Et on voulait déplacer les bœufs. E queriam fazer deslocar as ovelhas. Le monsieur voulait déplacer, le général là voulait déplacer les bœufs.
E aquele general queria fazer deslocar os bois pour les amener dans la région glaciale, para levar eles até uma região com gelo, pour nourrir les militaires. para alimentar os militares. Maintenant, il a réfléchi. Agora ele refletiu. Il a dit que les bœufs là ne sont pas faits pour les régions glaciales. Ele disse: bois não são feitos para lugares que têm gelo. Là où les bœufs là sont élevés, ce n'est pas un endroit glacial. Onde esses bois são criados, lá não há gelo. Alors il avait peur que les bœufs aillent mourir là-bas. Então ele temia que aqueles bois fossem morrer lá. Alors il a appelé les couturiers. Então ele chamou o costureiro. Alors ils ont commencé à coudre les couvertures E eles começaram a costurar cobertas pour couvrir les bœufs para cobrir os bois quand la fraîcheur va venir. quando o frio viesse. Et ils ont fait la couture, ils ont cousu tout ça. E eles fizeram a costura e fizeram tudo Et isso. ils ont amené les bœufs là-bas. E eles levaram os bois Ils lá, ont amené aussi les couvertures. levaram também as cobertas. Mais quand la saison glaciale arrivait, Mas quando a estação fria chegou, on a remarqué que les bœufs commençaient à développer eux-mêmes une couverture. começaram a dar conta que os bois, elas próprias, estavam a desenvolver cobertas. Il y avait une autre, les poils commençaient à sortir sur les bœufs Eles começaram a crescer pelos pour leur protéger contre le froid. para protegê-los do frio. Et toutes les couvertures que le général avait fait E todas as cobertas que o general n'ont costurou servi à rien. não serviram para Parce nada. que dans les bœufs, Porque nos bois il y avait déjà une défense. já havia uma defesa. Et pendant que moi je m'inquiétais sur lui, E enquanto que eu me inquietava quand sobre j'ai ele, lu ça, quando eu li isso, je me suis rendu compte eu me dei conta qu'à l'intérieur de cet homme, que no interior desse il homem y a quelque chose tem alguma qui coisa répond que à l'intérieur de lui. no interior dele Il y a quelque chose qui défend. há alguma coisa que defende, Il y a quelque chose qui le protège. há alguma coisa que lhe protege. Il n'est pas protégé par les hommes. Ele não é protegido. Le don qui est en lui, le don qui est en lui O dom que está nele a une protection. tem uma proteção. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Eu não ouvi o teu amém. Frère Branham me dit, O irmão Branham diz: un jour, dia il passait devant la statue de la liberté avec un guide. passava na estátua da liberdade com guia. Il arrive là, Quando chegou ali, il a vu par terre ele viu no chão beaucoup de petits oiseaux muitas aves pequenas qui étaient morts. que estavam mortas. Il a dit au guide, Ele perguntou ao guia: mais comment ces oiseaux-là sont morts? mas como é que essas aves morreram? Le guide lui a dit, O guia disse a ces ele: petits oiseaux-là, essas aves, ils ont vu la lumière. eles viram a luz. Au lieu de se laisser conduire par la lumière, Em vez de se deixarem conduzir pela ils ont luz, voulu tuer la lumière. queriam matar a luz. Et quand ils ont voulu tuer la E lumière, quando quiseram matar a ils luz, se sont fracassés. eles se bateram com a cabeça e quebrou-se. Aleluia. Amém. Est-ce que quelqu'un va dire Alléluia? Será que alguém pode dizer aleluia? Frère Branham a dit, O irmão Branham diz: dès que Frère Branham a écouté ça, quando o irmão Branham escutou Branham a dit isso, Alléluia. ele disse aleluia. Le guide l'a regardé. O guia olhou para ele. Le guide a dit, O guia disse: pourquoi tu as dit Alléluia? por que você diz Il aleluia? a dit, Ele disse: toute personne toda pessoa qui voudra combattre la lumière que vai quiser combater a luz va se fracasser. vai quebrar a cabeça. Aleluia. Tabernacle de Luanda, Tabernáculo de Luanda, vous êtes les champions. vocês são campeões. Vous avez gagné. Vocês ganharam. 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 Aleluia.
Ça, c'est un don. Este é dom. Ça, c'est une lumière en Angola. Esta é uma luz de Ça, Angola. c'est une lumière dans le monde. É uma luz no mundo. Escuta. Yoka. Escuta. Yoka. C'est une lumière. É uma luz. Et si tu le combats, E se você o combate, tu vas te fracasser. vai quebrar a cabeça. Oh, je n'ai pas entendu ça. Eu não escutei isso. Si tu le combats, tu vas te fracasser. Se você o combater, vai quebrar a cabeça. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur là où il est? Será que alguém pode aclamar o Senhor onde está? Pour Saint-An, pour Saint-An. O bocoi confanda. Oh my. Yes, sir. Vous savez, Sabiam? quand vous nous voyez ici, Quando vocês o veem aqui, vous ne savez pas ce que nous reconnaissons à travers ce don. vocês não sabem o que é que nós reconhecemos através deste dom. J'ai l'impression que l'Angola oublie que Dieu les a visités. Hein. Eu tenho a impressão que Angola esquece que Deus visitou eles. L'Angola n'a pas oublié. Angola não esqueceu, Mais vous êtes ceux qui n'ont pas oublié. mas vocês são aqueles que não esqueceram. Ça, c'est la fierté de l'Angola. Esta é a vaidade de C'est la Angola. fierté du monde du message. É a vaidade do mundo da mensagem. C'est la fierté É a vaidade de la manifestation da manifestação des fils de Dieu dos filhos de dans Deus ce temps de la fin. nesse tempo do fim. Amém. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alguém pode dizer aleluia? C'est une fierté, mes amis. É uma vaidade, meus amigos. C'est une fierté. É uma vaidade. Si nous prêchons ce message avec exactitude, Se nós pregamos essa mensagem com si nous exatidão, pouvons voyager dans tous les pays du monde se podemos viajar em todos os et países do faire la mundo fierté de ce message, e fazer a vaidade dessa mensagem, derrière nous, atrás de nós, il y a Kamalando Fernando. Camalando a Fernando. C'est la vérité, mes amis. É a verdade, meus amigos. C'est une grâce que nous avons eue. Hein? É uma graça que nós tivemos. La grâce n'est grâce A graça só é graça pour celui qui l'accepte comme grâce. para aquele que o aceita como graça. Si tu veux vivre la grâce qui est dans Kamalando, Se você quer viver a graça tu que dois é accepter Camalando, Kamalando tel que Dieu l'a envoyé. você deve aceitar Camalando como Deus o enviou. Que Dieu bénisse ce grand don. Que Deus abençoe esse dom. Que Dieu bénisse tout le tabernacle de Luanda. Que Deus abençoe todo o tabernáculo de Luanda. Ah, je me sens déjà dans l'onction. Hein? Ah, já me sinto na unção. On va lire la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Vamos ler a palavra do Senhor. Muito obrigado. On va lire un peu. Acclamons le Seigneur là où vous êtes là. Oh my. Clamemos ao Senhor lá onde estamos. Moi, je crois à ces prières. Hein. Eu creio nas suas orações. Chaque fois quand il vient au Congo-Brazzaville, Cada vez que ele vem no Congo Brazzaville, s'il est venu 8 fois, 10 fois, se ele veio 8 vezes, 10 20 vezes, fois. 20 vezes, depuis que je le connais, desde que eu o conheço, moi aussi je me déplace 20 fois. eu também me desloco 20 vezes. Et je paye et l'hôtel et l'avion E eu pago, quer seja o hotel, quer seja a passagem do avião, pour écouter. para escutar. C'est pas petit argent, comme on Não, dit. não é pouco dinheiro, como se diz. C'est beaucoup d'argent. É muito dinheiro.
Mais nous le faisons parce que nous savons la qualité du don que Dieu nous a donné. Nós fizemos isso porque sabemos a qualidade do dom que Deus nos deu. On a toujours dit qu'on ne saura pas lui payer pour tout ce qu'il a fait. Nós dizemos sempre que nunca seremos capazes de pagar tudo que ele fez. Et il y a une chose qu'il m'a toujours dit. E há uma coisa que ele sempre me disse. Aider un pasteur, ajudar pastor, c'est aider beaucoup de gens. É ajudar muitas pessoas. Et c'est ça qui fait sa force. E é isso que faz a sua força. Ah, si je me mets à parler ici là, se eu começar a falar aqui, je ne vais même plus prêcher. Nem sequer vou conseguir pregar. Mais on va lire la parole du Seigneur. Então vamos ler a palavra do Senhor. On va lire dans Ésaïe chapitre 55, verset 10 et le verset 11. Vamos ler Isaías 55, versículos 10 e 11. Maintenant, on va prier d'abord. Vamos primeiro orar. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, Bem amado Senhor Jesus Cristo, tu es le Dieu merveilleux. Tu és o Deus maravilhoso. Te connaître, c'est la vie. Te conhecer é a vida. Être juste à côté de toi, ça nous donne des frissons dans l'âme. Somente estar próximo de ti nos faz frescor na alma. Seigneur, rassemblés ici, nous sommes heureux. Senhor, estamos reunidos aqui, estamos felizes. Parce que nous sommes dans ta présence. Porque estamos na tua presença. Et maintenant, comme nous sommes là, Seigneur, E agora, como estamos lá, Senhor, viens nous parler. venha nos falar. Nous allons lire ta parole. Vamos ler a tua palavra. Viens continuer le reste, Père. Venha continuar o resto, Pai. Fais des choses que tu avais réservées pour le tabernacle de Luanda. Faça coisas que reservaste para o tabernáculo de Luanda. Nous ne sommes rien, Seigneur. Somos nada, Senhor. S'il y a une personne qui ne connaît rien, c'est moi, Père. Se há alguém que não sabe nada, sou eu, Senhor. C'est avec toute la sincérité de mon cœur que je te le dis. Sabes que com toda a sinceridade do meu coração que eu te digo isso. Je ne peux rien faire de moi-même, Père. Não posso fazer nada por mim mesmo, Pai. Et je compte sur toi, Seigneur. Mas eu conto a ti, Senhor. Le don, c'est toi, Père. O dom és tu, Pai. Viens enlever cette chair, mets-la de côté. Venha neste púlpito e me coloca de lado. Mais que toi, tu utilises le don. Mas que tu possas utilizar o dom. Et que tu utilises maintenant la chair. Que possas utilizar agora o corpo. Pour que la parole soit donnée. Para que a palavra seja dada. Je t'en supplie, Père. Eu te suplico, Pai. Viens ici, Seigneur. Vem aqui, Senhor. Viens ici, Père. Vem aqui, Pai. Et fais quelque chose E faça alguma coisa pour le bien de tes enfants. para o bem dos teus filhos. Un jour, Jésus a dit, Dia Jesus disse: ne ressuscite pas Lazare pour moi. Não ressuscito Lázaro por mim. Parce que moi, je sais que tu m'exauces toujours. Porque eu sei que tu sempre me ouves. Mais à cause de cette foule qui m'entoure, Mas por causa dessa multidão que me rodeia, que Lazare sort de la tombe. que Lázaro saia do túmulo. Fais quelque chose, Père, Faça alguma coisa, Pai, pour le bien de tes enfants qui se sont déplacés. para o bem dos teus filhos que se deslocaram. Et donne la vie E dá a vida au nom de Jésus-Christ. em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Amen. Pouvez vous asseoir. Merci. Amém. Pode sentar-se. Obrigado. Alors, je remercie vivement le Seigneur pour ces réunions. Então, agradeço vivamente ao Senhor por essas reuniões. Pouvez vous asseoir. Podem sentar-se. Hein? On n'a pas encore lu la Bible. Ok. Je pensais qu'il a déjà lu. Ok. Allez, on va. C'est toi qui vas lire en anglais, en portugais, ou bien je lis. On peut. Oh, ok. Tu peux lire en portugais. Allez-y. Ok, vas-y. 55, versets 10 et 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amen. Ok, pouvez vous asseoir maintenant. Podem sentar-se agora.
Je vais lire aussi rapidement dans Josué chapitre 1 verset 8. Quero também ler rapidamente em Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que esse livro da lei não se afaste da tua boca. Médite le jour et nuit. Medita nela dia e noite. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Para agir fielmente naquilo que está escrito. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. É assim que vais ter sucesso em tudo que farás. C'est alors que tu réussiras. É assim que você vai suceder. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Em 2 Timóteos 3:16. La Bible dit. A Bíblia diz. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toda a escritura é inspirada de Deus. Et utile pour enseigner. E é útil para ensinar. Pour convaincre. Para convencer. Pour corriger. Para corrigir. Pour instruire. Para instruir. Dans la justice. Na justiça. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Para que o homem de Deus seja completo. Et propre à toute bonne œuvre. E pronto para toda boa obra. Amen. Amen. Alors j'aimerais parler pendant quelques petites minutes. Então eu gostaria de falar durante alguns pequenos minutos sur la puissance de la Bible. Sobre o poder da Bíblia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sa Bible là, il peut la tenir comme ça? Será que alguém tem sua Bíblia aí pode levantar isso assim? Bon, celui qui n'a pas amené ça après la prédication là, il va commencer à amener la Bible. Aquele que não trouxe, então, depois da pregação vai começar a trazer a sua Bíblia. Hein? OK. La puissance de la Bible. O poder da Bíblia. Ou la puissance qui est dans la Bible. Ou o poder que está na Bíblia. Je ne vais pas parler peut-être en parabole ou bien une Bible imaginaire, mais je parle de cette Bible-là que vous tenez là. Eu não vou falar em parábola ou de uma Bíblia imaginária, mas dessa Bíblia que você segurou na mão. Et je crois que Dieu va nous aider. Eu creio que Deus vai nos ajudar. Mais avant ça, j'aimerais aussi saluer tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Mas antes disso, gostaria também de saudar todos os servos de Deus que estão aí. J'aimerais aussi remercier le tabernacle de Luanda. Gostaria também de agradecer o tabernáculo de Luanda. Pour la réception et tout. Pela recepção e tudo. Que Dieu vous bénisse richement. Que Deus vous abençoe ricamente. Vous savez, sabem? Frère Branham dit. Irmão Branham diz que savez-vous pourquoi Jésus avait envoyé les démons dans les pourceaux? Sabem por que Jesus enviou os demônios nos porcos? Frère Branham explique pourquoi. Irmão Branham explica por quê. Frère Branham dit. Irmão Branham diz. Donc, crois-tu cela? Em crês tu isto? Il dit. Ele diz. Jésus voulait tenir des réunions de réveil. Jesus queria ter reuniões de reavivamento. Dans la ville de Gadara. Na cidade de Gadara. Et quand les gens de Gadara ont fait les calculs. E quando o povo de Gadara fez cálculos. Ça coûtait, fallait 2000 têtes de pourceaux. Aquilo custava 2000 cabeças de porcos. Pour financer ou bien pour permettre que les réunions se passent. Para financiar ou para permitir que as reuniões se realizassem. Et quand ils ont vu que ça coûtait beaucoup. Quando eles viram que custava muito. Ils ont refusé. Eles recusaram. Et ils ont dit à Jésus de partir. Disseram a Jesus para ir embora. Et pendant que Jésus sortait. E enquanto que Jesus saía. C'est le fou qui arrive. É o louco que chega. Et les démons ont dit. E os demônios disseram. Ne nous envoie pas loin. Não nos mande longe. Seulement dans le pourceau là. Somente naqueles porcos. Comme ils avaient refusé de perdre les pourceaux. Como eles recusaram de perder os porcos. Pour la réunion de réveil. Pelas reuniões de reavivamento. Ils les ont perdus dans l'eau. Eles perderam os porcos na água. Amen. Amen. Et nous ici, on ne peut pas perdre nos pourceaux. E nós não queremos perder nossos porcos. Alors que Dieu bénisse tous ceux qui soutiennent ces réunions. Então que Deus abençoe todos que sustentam essas reuniões. Alors si tu ne soutiens pas, il faut éviter de perdre les pourceaux. Então, se você não sustenta, deve evitar de perder os porcos. Amen. Amen. Alors je remercie tout le monde, vraiment, que le Seigneur vous bénisse richement. Então eu agradeço realmente todo mundo, que o Senhor vos abençoe Que ricamente. Dieu bénisse le pasteur Igor. Que Deus abençoe o pastor Igor. Ah, je ne peux pas passer outre. Hein? Excusez-moi parce qu'il faut que j'en parle. Me perdoe porque eu devo falar. Et en particulier le pasteur Alexandre. E particularmente o pastor Alexandre. Et le pasteur Igor. E o pastor Igor. Ce sont des gens qui m'ont beaucoup aidé. São pessoas que me ajudaram muito. Et qui m'aident encore. E que me ajudam ainda. Et nous nous aidons mutuellement. E nós nos ajudamos mutuamente.
Frère Branham dit, le jour que Zachée voulait monter sur l'arbre, comme c'était le matin, quand il est arrivé au-dessous de l'arbre, il a regardé, l'arbre était tellement haut, la branche qu'il devait monter était plus haute que sa taille. O tronco que deveria lhe ajudar a subir estava mais alto que a sua altura. Alors frère Branham dit que le jour-là, les gens qui ramassent les poubelles n'étaient pas passés. Irmão Branham diz que naquele dia as pessoas que recolhem o lixo não tinham passado ainda. Alors Zachée a regardé au coin là-bas, il y avait une poubelle qui était remplie, qui avait des pneus. Então Zaqueu olhou no canto e havia lá balde de lixo que tinha pneus. Alors Zachée est parti, il a roulé la poubelle. Então Zaqueu foi pegar o balde de lixo. Il est arrivé sous l'arbre. Trouxe até debaixo da árvore. Il est monté sur la poubelle. Ele subiu em cima da lixeira. Et il est monté sur l'arbre. Ele subiu na árvore. Et il a vu Jésus. É assim que viu Jesus. Ah, j'aimerais être une poubelle pour quelqu'un ce soir. Gostaria de ser uma lixeira para alguém esta tarde. Sur lequel tu peux monter. Sobre o qual você pode subir. Et voir Jésus. E ver Jesus. Dieu peut utiliser une poubelle. Deus pode utilizar uma lixeira. Et le corps d'un homme est une poubelle. E o corpo de homem é uma lixeira. Mais Dieu peut l'utiliser pour que tu voies. Mas Deus pode utilizar isso para você ver. Amen. Amen. Et Dieu a utilisé beaucoup le pasteur Igor Deus utilizou muito pour que nous puissions connaître l'ancien Kamalandwa. Para que pudéssemos conhecer o ancião Kamalandwa. Et que Dieu bénisse aussi le pasteur Alexandre. Deus abençoe também o pastor Alexandre. Pour leur amour et pour tout ce qu'ils font. Pelo seu amor e por tudo que eles fazem. Merci beaucoup. Muito obrigado. Maintenant, nous voulons parler sur la puissance de la Bible. Agora queremos falar do poder da Bíblia. La Bible que tu tiens entre tes mains. A Bíblia que você tem nas mãos. Chaque matin, chaque soir. Cada manhã, cada tarde. A une grande importance. Tem uma grande importância. Frère Branham dit dans laisser échapper la pression. Irmão Branham diz em deixar escapar a pressão. Du 22/06/1962. 22/06/62. Frère Branham dit. Irmão Branham diz. Je crois que la Bible, c'est Dieu sous forme écrite. Eu creio que a Bíblia é Deus na forma escrita. Ce que tu tiens entre tes mains là, o que você segurou nas mãos, c'est Dieu sous forme écrite. É Deus na forma escrita. Frère Branham dit, Irmão Branham diz, la Bible, a Bíblia, il dit dans la guérison divine, ele diz na cura divina, du 19/12/1954. 19/12/1954. Branham dit, la guérison divine du 19/12/1954 matin. Cura divina 19/12/64 manhã. Il dit, ele diz, je suis un adorateur de la Bible. Eu sou adorador da Bíblia. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Eu creio que ela é a palavra de Deus. Il n'y a rien qui soit au-dessus d'elle. Não há nada que esteja acima dela. Il n'y en aura jamais. Nunca haverá. Aussi longtemps qu'il y aura une éternité. Enquanto que houver uma eternidade, elle demeurera la parole de Dieu. Ela permanecerá a palavra de Deus. Ton téléphone n'est pas la Bible. O teu telefone não é a Bíblia. La Bible, c'est la Bible. A Bíblia é a Bíblia. Frère Branham dit, il se peut qu'il y ait là-dedans des choses que je ne comprends pas. Pode haver lá coisas que eu não entenda. Peut-être des choses que je n'arriverai pas à comprendre. Talvez coisas que nunca chegarei a entender. Avec ma petite foi que je possède. Mas com a minha pequena fé que eu tenho. Peut-être que je n'arriverai pas à accomplir cela. Talvez nunca chegarei a cumprir isso. Cela reste malgré tout toujours la vérité. Apesar de tudo, ela permanece sempre ser a verdade. C'est la parole de Dieu. É a palavra de Deus. C'est la parole de Dieu. É a palavra de Deus. Peu importe ce que quelqu'un d'autre dit. Pouco importa o que uma outra pessoa diz. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Eu creio que ela é a palavra de Deus. Je crois qu'en elle se trouve la semence. Eu creio que nela se acha a semente. La Bible là. Aquela Bíblia. En elle se trouve la semence. Nela está a semente. C'est une corbeille pleine de semences. É cesto cheio de sementes. Et je crois que le Saint-Esprit, eu creio que o Espírito Santo prend cette sémence, pega nessa semente et la sème dans nos cœurs. E semeia nos nossos corações. Comme cela. Desta maneira. Ne le croyez-vous pas? Vocês não creem nisso? Et nous devenons ses enfants. E nós nos tornamos seus filhos. La Bible ici, esta
Bíblia aqui. Il y a les semences à l'intérieur. Tem sementes no interior. Frère Branham dit ceci. O irmão Branham diz isso aqui. Si quelqu'un met la main sur la Bible Se alguém coloca a mão sobre a et qu'il Bíblia me jure, e que ele jura me dit qu'il va faire une chose, que ele vai fazer alguma coisa, je n'aurai plus de doute pour lui. eu não terei dúvidas para Parce ele. que la Bible Porque a Bíblia arrête les doutes dans mon cœur. tira dúvidas no meu coração. Il dit ça donc qui est ce Melchisedec, le grand prince et roi, au paragraphe 68. Ele diz isso em Melquisedeque, o grande príncipe e rei, parágrafo 68. Frère Branham dit ceci encore. Irmão Branham diz isso aqui ainda. Dans le début et la fin de la dispensation des gentils, No princípio e fim da dispensação gentia. le 9 janvier 1955 soir, 9 de janeiro 55 tarde. paragraphe 32, Parágrafo 32. le 9 janvier 55 soir, 9 de janeiro 55 tarde. Madame dit ceci. Irmão Branham diz assim. Ce sont des beaux exemples. Eu tomo bons exemplos. La Bible est simplement si pleine de ces choses. A Bíblia simplesmente está cheia dessas coisas. Partout où vous l'ouvrez, Em todo lugar em que você abrir, n'aimez-vous pas lire la parole? você não gostaria de ler a palavra? L'assemblée dit Amen. A congregação diz amém. Branham dit Branham diz: Oh, parfois rien qu'en la lisant, je pleure. às vezes quando eu leio, eu choro. Au paragraphe 33, il dit No parágrafo 33 ele il diz: y a quelques jours, há alguns dias j'étais en train de lire eu estava a ler là au bureau lá no gabinete et j'ai dû simplement m'asseoir e eu tive simplesmente de sentar et pleurer comme un enfant. e chorar como uma criancinha. Je me suis levé Eu me levantei et j'ai tourné tout autour de ma chaise. e eu girei à volta da minha cadeira. J'ai déposé mes mains dessus Eu coloquei minhas mãos por cima et baissé de nouveau les yeux sur ma Bible. e eu fixei de novo os olhos na minha Bíblia. J'ai éclaté simplement en sanglots. Eu simplesmente clamei. J'ai encore tourné autour de ma chaise Eu girei de volta à minha cadeira et j'ai encore regardé e eu olhei ainda et j'ai pensé, e eu pensei: oh Dieu, oh Deus, la vie éternelle se trouve là-dedans pour tout homme et toute femme qui essaierait de se confier en elle. a vida eterna está no interior para todo homem ou mulher que vai tentar se confiar nela. La Bible que tu tiens là, A Bíblia que você segura quand aí, Branham la regardait, quando Branham olhava para ela, il pleurait. ele chorava. La Bible, A Bíblia. je viens. Eu chego. Frère Branham continue. Irmão Branham continua. La vie éternelle. A vida eterna. Venez plaidons. Venha e pleidemos. Du 4-10-1955 4 de 10, 55. au paragraphe 42. Parágrafo 42. Branham dit ceci. Irmão Branham diz assim: Des fois je la lis, la Bible. às vezes eu leio a Bíblia. Je me lève et je cours tout autour de la chaise. Eu me levanto e corro ao redor da cadeira. Et je crie à tue-tête. E eu grito com alta voz. Et je pleure un peu. E eu choro pouco. Puis je m'assois. Depois eu me Je sento. lis un peu plus. Eu leio pouco Et mais. je me lève. E eu me levanto. Et je cours encore tout autour. E eu corro mais ao redor. Je pense que si la femme de chambre ou quelqu'un d'autre passait par là, Eu penso que se alguém passasse por ali, il penserait qu'on a enfermé un fou là, ele iria pensar que está trancado em dans louco cette chambre. naquele quarto. Mais Mas vous savez, vocês sabem, j'aime ça. eu gosto disso. Peu importe comment j'agis là, Pouco importa como eu ajo ali, je me sens bien. eu me sinto bem. Je vais dans un autre pays. Eu vou num outro país. Voyez, Está vendo? j'aime entendre parler de cela. Eu gosto de ouvir falar disso. Et vous pouvez avoir une vision chaque fois que vous regardez dans la Bible. Você pode ter uma visão cada vez que você olha na Bíblia. La Bible là, Aquela Bíblia c'est une force. é uma força. Frère Branham dit ceci. Irmão Branham diz assim, Dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie. em Apocalipse capítulo 4, terceira parte. Pendant l'inondation qu'il y avait eu aux États-Unis, Durante a ação que houve nos Estados Unidos, Frère Branham avait laissé la Bible ouverte à l'autel. irmão Branham tinha deixado a Bíblia aberta em cima do púlpito. Et quand la pluie est tombée, E quando caiu a chuva, ça soulevait tout ce que ça inondait tout le tabernacle.
inundou todo o tabernáculo. Branham dit, les chaises, as cadeiras, la chair, o púlpito, tout ce qui était à l'intérieur tudo que estava dentro était sous l'eau. estava em cima da água. L'eau est montée jusqu'au plafond. A água subiu até o teto. Et l'eau a fait 2 ans. E a água fez 2 anos. Après 2 ans, Depois de 2 anos, quand l'eau a séché, quando a água secou, Branham repart dans le temple. Branham voltou no templo. Quand Branham arrive dans le temple, Quando Branham chega no templo, il remarque sur la chair. ele nota em cima do púlpito. La Bible était là, A Bíblia estava mais ali, n'était pas tachée de l'eau. mas não estava manchada com água. La Bible n'était pas mouillée. A Bíblia não estava Tout ce qui molhada. était dans la salle Tudo que estava na sala était mouillé, estava molhada, sauf la Bible. salvo a Bíblia. Et quand Branham arrive là, E quando Branham chegou comme ali, la Bible était ouverte, como a Bíblia estava aberta, Branham a regardé Branham olhou là où la Bible était ouverte. onde a Bíblia estava aberta. C'était écrit, Estava escrito: le ciel et la terre passera, os céus e a terra mais passarão, ma parole ne passera jamais. mas a minha palavra nunca La passará. Bible, A Bíblia, la Bible a Bíblia n'a pas été inondée. não foi inundada. La Bible n'a pas été inondée. A Bíblia não foi inundada. Tout était inondé, Tudo estava inundado, sauf la Bible. salvo a Bíblia. C'est pour vous montrer que la Bible est une puissance. É para vous mostrar que a Bíblia é um poder. La Bible que tu tiens là, A Bíblia que você c'est segurou une puissance. é um poder. Amém. Frère Branham dit encore, Irmão Branham diz il ainda: y a une femme, há uma mulher un prédicateur. de pregador. Je ne vais pas lire parce qu'on va perdre du temps. Hein? Não vou ler para não Mais ce perder que je tempo. dis là, c'est Frère Branham. Mas o que eu digo é, Parce que irmão je Branham, sors de l'école de Brockham. On ne dit pas des choses qu'on n'a pas lues. eu saí da escola do Brockham. Lá não se fala coisas que não se leu. Oui, ça c'est comme ça. Hein? Lá é assim. On ne dit pas des choses qu'on n'a pas lues. Não se diz coisas que não se Et leu. surtout pas devant lui. E ainda mais diante dele. Donc si je dis quelque chose, croyez-moi que j'ai lu ça. Então, quando digo alguma coisa, creiam que eu li isso. Alors, une femme, Então, uma mulher, la femme d'un prédicateur, a mulher de pregador, elle a vu son mari lisait la Bible tous les jours. ela viu que o seu marido lia a Bíblia todos os dias. Mais son mari, comme n'avait pas assez d'argent, Mas o seu marido, como não tinha dinheiro et suficiente, la femme là était fâchée. e a mulher estava chateada. Comment chaque fois tu lis la Bible, tu lis la Bible. Como é que você a todo momento lê a Et Bíblia on n'a pas l'argent pour e manger. não temos dinheiro para comer? Un jour, quand le monsieur là lisait, Dia, quando aquele senhor lia, la femme est venue, a mulher veio, elle a ravi la Bible. recebeu a Bíblia, Elle est partie dans la chaudière. foi até Elle a introduit la Bible. colocou a Bíblia lá para Et queimar. la Bible s'est brûlée. E a Bíblia queimou. Quelques jours après, Alguns dias depois, le jour de la Noël, no dia do Natal, la femme là voulait mettre son habit, comment vous appelez ça, l'arbre de Noël. a mulher queria colocar a árvore de Natal Il y a l'étincelle qui est sortie de là. e saiu faísca. Et la femme là elle-même a été brûlée complètement. E a mulher ela própria foi queimada. La Bible est une puissance. A Bíblia é poder. Un jour, Dia, il y a un monsieur qui est venu chez Branham senhor via ter com Branham avec un document sur Yoshua Mashiach, quelque chose comme ça. com documento sobre Yoshua Mashiach, alguma coisa assim. Il a donné le document là à frère Branham. Entregou o documento ao irmão Branham. Tu vas lire ça. Você vai ler isso. C'est une nouvelle doctrine. É uma nova doutrina. Frère Branham a pris le document là. O irmão Branham pegou aquele documento, Il a mis ça sur sa Bible. colocou em cima da sua Bíblia. Et quand il a mis ça sur sa Bible, Quando colocou em cima da comme sua il était Bíblia, assis au bureau, como estava sentado no il a dit gabinete, bon, je vais lire ça après. ele disse: bom, vou ler depois. Dès qu'il a mis ça, Logo que colocou isso, l'ange de l'Éternel o anjo do Senhor est descendu dans le bureau. desceu no gabinete. Et il a dit à frère Branham, Disse ao irmão Branham: enlève cette chose sale de ma parole. tira essa coisa suja em cima da minha palavra. Dieu surveille la Bible. Deus vigia sobre a Bíblia. La place de la Bible dans ta maison O lugar da Bíblia na tua est casa surveillé par l'ange. é controlada pelo anjo. Frère Branham dit, Irmão Branham diz: aussitôt,
Logo, j'ai enlevé ça. eu tirei isso. L'ange O anjo est descendu desceu spécialement à cause de la Bible. especialmente por causa da Bíblia. Ah, donc la Bible est puissante. Então a Bíblia é poderosa. La Bible a une importance. A Bíblia tem uma importância. Frère Branham dit encore. Irmão Branham diz aí. Alléluia. Amém. Frère Branham dit. Irmão Branham diz. La Bible. A Bíblia. Même John Charit. Mesmo John Charit. Avant que la femme là ne lui donne l'argent. Antes que aquela mulher lhe desse dinheiro. Quand Dieu a parlé à cette femme là. Quando Deus falou naquela mulher. Il lui a dit, il faut donner l'argent à ce monsieur. Disse ela deve dar dinheiro a esse senhor. Avant que la femme là ne donne l'argent. Antes que a mulher lhe desse elle avait remarqué. Ela notou. Que John Charit lisait la Bible. Que John Charit lia a Bíblia. C'est à cause de la Bible. Foi por causa da Bíblia. La femme là a eu confiance à John Charit. Aquela mulher teve confiança em John Charit. J'ai dit que quand je vais prêcher comme ça, tu vas te rappeler, tu vas aller acheter la Bible. Eu disse quando vou pregar, você vai se lembrar, vai começar a trazer la a Bíblia. Bible a des richesses. A Bíblia tem riqueza. La Bible peut changer ta vie. A Bíblia pode mudar tua vida. La Bible donne la vie éternelle. A Bíblia dá vida eterna. Si tu lis la Bible chaque jour, se você lê a Bíblia todo dia, les miracles vont se succéder dans ta vie. Os milagres vão acontecer na tua vida. Que ce livre de la loi que esse livro da lei ne s'éloigne point de ta bouche. Não se afaste da tua boca. Médite-le jour et nuit. Medita nela dia e noite. Pour agir fidèlement. Para agir fielmente. Selon tout ce qui est écrit. Segundo tudo que está escrito. C'est alors então que tu réussiras. Que você vai suceder. Dans tout ce que tu entreprendras. Em tudo que você fará. S'il y a des choses que tu ne réussis pas, se há coisas que você não sucede, c'est parce que tu ne lis pas la Bible. É porque você não lê a Bíblia. Frère Branham dit. Irmão Branham diz. Ah oui. Sim. Oh, j'aime ça. Eu gosto disso. Frère Branham dit. Irmão Branham diz. Tout ce qui est dans la Bible. Tudo que está na Bíblia. Ça vous appartient. Isso vos pertence. Tout. Tudo. Tout ce qui est à l'intérieur. Tudo que está no interior. Tabernacle de Luanda. Tabernacle de Luanda. Tout ce que vous avez besoin. Tudo que vocês precisam. Depuis votre âme. Desde a vossa alma. Jusqu'à votre chair. Até o vosso corpo. Se trouve dans ce livre que je tiens ici. Está nesse livro que eu seguro aqui. La Bible. A Bíblia. C'est Dieu sous forme écrite. É Deus na forma escrita. Donc Dieu est dans ta main maintenant. Então Deus está na tua mão. Tu tiens entre tes mains. Você segura entre as mãos. Dieu. Deus. C'est fort. Isso é forte. Vous allez comprendre ça. Vocês vão entender isso. Tout ce que tu as besoin. Tudo que você precisa. Ça se trouve dans la Bible. Está na Bíblia. Frère Branham dit ceci. Irmão Branham diz assim. Ça, on va lire ça. Vamos ler isso. La Bible. A Bíblia. Branham dit donc question-réponse sur le Saint-Esprit. Branham diz em perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. Paragraphe 165. Parágrafo 165. Branham dit ceci. Irmão Branham diz assim. Jésus dit. Jesus. Oui, Thomas. Sim, Tomé. Après m'avoir vu. Depois de me teres visto. Toucher et mis la main à ta main. Tocar e colocar a mão na tua mão. A minha mão na tua mão. Dans mon côté. Do meu lado. Tu crois. Você crê. Mais combien plus grande est la récompense de ceux qui ne m'ont jamais vu. Mas quanto é maior a recompensa daqueles que não viram. Et qui pourtant croient. Mas assim creem. Il est un Dieu bon. Ele é Deus bom. Bien sûr. Muito bem. Il vous accorde le désir de votre cœur. Ele te concede o desejo do teu coração. Croyons simplement en lui. Creiamos simplesmente nele. C'est le coup mortel donné à Satan. É o golpe dado a Satanás. Quand tu crois la Bible, quando você crê na Bíblia, tu es en train de donner le coup mortel à Satan. Você está dando golpes mortais. Est-ce que quelqu'un veut dire amen là où il est là? Amen. Frère Branham dit, c'est le coup le plus dur. É o golpe mais forte. Quand un homme prend Dieu au mot. Quando homem pega Deus na palavra. Frère. Irmão. Frère. Irmão. Quand un homme prend Dieu au mot. Quando homem toma Deus na palavra. Frère. Irmão. Cela tuera Satan chaque fois. Isso matará Satanás a cada momento. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que le diable meure aujourd'hui? Alguém quer que o diabo morra hoje? Tu dois prendre Dieu au mot. Você deve pegar Deus. Ce que la Bible déclare. O que a Bíblia diz.
Amen. Você diz somente amém. Dis seulement Amen. Diga somente Le amém. diable va mourir. O diabo vai morrer. Satan va mourir. Satanás vai morrer. Frère Branham dit, Meu brother diz, c'est le coup le plus dur é o golpe mais forte que Satan puisse recevoir. que Satanás pode Quand receber. un homme prend Dieu au mot, Quando o homem toma Deus na palavra. certainement, comme je l'ai dit, Como eu disse, l'autre soir, outra noite, Jésus a dit, Jesus disse, l'homme ne vivra pas simplement, o homem não viverá mais somente, de chaque parole qui sort de mas là. de cada palavra que Tout ce qui sai, est dans la Bible, tudo que está na Bíblia ça nous appartient. nos pertence. De la Genèse à l'Apocalypse, De Gênesis e Apocalipse ça nous appartient. nos pertence. Maintenant, Agora, il y a une manière de lire la Bible. há uma maneira de ler a Bíblia. Il y a une manière. Há uma maneira. Parce que quand je dis ça, toi tu vas penser, ah, Porque quando eu disse, você mais talvez moi pense, aussi je lis la Bible. então eu também leio a Mais je Bíblia, ne vois rien. Oui, mas não vejo nada assim. je vais te donner la réponse. Eu quero te dar a resposta. Pourquoi ça ne marche pas? Por que isso não anda? C'est parce que tu lis la Bible mal. É porque você lê a Bíblia mal. Un jour, Dia, dans un bateau, num barco, il y avait le capitaine qui était malade. havia o capitão que estava doente. Le capitaine là était malade. Aquele capitão estava doente. Il a bu les médicaments. Ele tomou medicamentos. Ça ne marchait pas. Não marchou. Il était toujours malade. Ele estava sempre À doente. un moment donné, il a dit, No momento ele disse, on m'a dit que la Bible guérit. me disseram que a Bíblia cura. Est-ce que quelqu'un a la Bible ici? Será que alguém tem a Bíblia Il aqui? y a un petit garçon qui s'est levé. O rapazinho levantou. Il a dit, j'ai la Bible. Disse, eu tenho a Bíblia. Le petit a dit, O rapaz disse, moi quand on lit seulement Ésaïe 53, eu quando se lê simplesmente Isaías 53, quand on lit ça, quando se lê isso, j'étais guéri. eu fui Quand curado. ma mère lisait ça, Quando a minha mãe lia isso, quelle que soit la maladie, seja qual for a j'étais doença, guéri. eu era curado. Alors le capitaine a dit, Então o capitão disse, donne-moi la Bible. me dá a Bíblia. Il a pris la Bible. Ele pegou a Bíblia. Ésaïe 53, Isaías 53, verset 5. versículo 5. Il a été brisé pour nos iniquités. Foi quebrado pela Le nossa châtiment qui nous donne la paix O castigo que nos dá est paz. tombé sur lui. Caiu Et par ses meurtrissures, as suas pisaduras. nous sommes guéris. Nós somos curados. Quand le capitaine a dit ça, Quando o capitão disse isso, Amen. amém. Il était toujours malade. Ele estava sempre doente. Il a dit petit. Ele disse, rapaz, Mais toi tu m'as dit non, mas você não me disse que si on lit la Bible, que se ler a Bíblia, je serai guéri. eu seria Et là curado. la maladie est encore là. Agora a doença ainda está ali. Pourquoi? Por quê? L'enfant a dit non, non, non. Rapaz, ele não Il y a une manière de lire la Bible. há uma maneira de ler a Bíblia. Il a dit ma mère Ele disse, a minha mãe ne lisait pas ça comme ça. não lia isso assim. Ma mère a une manière. A minha mãe tem uma maneira. Alors le capitaine a dit, Então o capitão disse, lis la Bible leia a Bíblia comme ta mère le lisait. como a tua mãe lia. Le petit il a pris la Bible. O rapaz tomou a Bíblia. Il a dit, Ele disse, il a été brisé ele foi quebrado pour les péchés de Willy. pelos pecados de Willy. Il a été châtié Ele foi pour les castigado péchés de Willy. pelos pecados de Willy. Il a mis son nom. Ele colocou seu nome. Et quand il arrive par ses maîtrisures, Quando ele chegou pela sua Willy est pisaduras, guéri. Willy está curado. Alors le capitaine a repris la Bible. Então o capitão Je recebeu. vais le Eu lire vou ler comme ta mère le lisait. como a tua mãe lia. Ce soir, Esta on tarde, va lire la Bible vamos ler a Bíblia comme la mère là le lisait. como a mãe lia. Et moi je crois E eu creio qu'un miracle va se passer. que milagre vai se Moi passar. je crois Eu creio quelque chose va changer. alguma coisa vai mudar. Écoute ça. Escuta isso. Le capitaine a dit, O capitão disse, ok, il a été brisé também foi quebrado pour le péché de John. pelos pecados de John. Il était malade, hein? Ele estava doente, hein? On n'a pas prié. Não oraram, Seulement lire la Bible. somente ler a Bíblia. Et quand il arrivait, E quando ele chegou, par ce maîtrisure, pelas suas pisaduras, John est guéri. John está Il y a curado. une lumière qui est sortie là, Há uma luz que saiu ali, qui a frappé le capitaine. que bateu no Et capitão. aussitôt la maladie est E partie. logo a doença Ce foi. soir, Esta tarde, je veux lire la Bible pour toi. eu quero ler a Bíblia por Et ti. je veux mettre ton nom là. E quero colocar teu nome La ali. Bible déclare, A Bíblia diz, tu seras la tête et jamais la queue. você vai ser a cabeça, não a cauda. Amém. Écoutez, Escuta, maintenant là, agora c'est le moment de dire Amen à la parole. é o momento de
dizer amém na palavra. Vous savez, Vocês sabem? un jour je prêchais chez le pasteur Igor. Dia estava pregando o pastor Igor. Il y a une femme qui était venue là, une sœur. Uma irmã vinha lá. On l'avait limogé au travail. Limogé, on l'avait enlevé. Foi expulsa do serviço. On lui a donné la lettre. Lhe deram a carta de despedimento. Rentre à la maison. Volta em casa. Tu ne vas plus travailler. Não vai trabalhar mais. Le travail est fini. O trabalho terminou. Et c'est le jour qu'on avait des réunions. E era o dia que tínhamos o culto. Ne blaguez pas avec les réunions. Não brinque com os cultos. C'est ton attitude qui va t'amener quelque chose. É a tua atitude que vai te dar alguma coisa. Et quand la femme là arrive à la réunion, E quando a mulher chegou elle no était culto, assise au fond comme ça. e ela sentou no fundo Pendant assim, que moi je prêchais, enquanto que eu elle pregava, était là, alléluia, ela estava ali, aleluia, avec son papier com o seu documento de licenciement de licença dans son sac. na sua pasta. Elle disait alléluia, Ela dizia aleluia, alléluia. aleluia. Pendant qu'elle disait ça, Enquanto que ela dizia isso, l'onction est descendue. a unção desceu. J'aime le moment là, Eu gosto desses momentos, quand l'onction descend quando a unção desce, et que l'homme n'est plus sous le que o contrôle. homem não está mais no controle. Amém. J'ai dit au diacre, Eu disse ao diácono, amenez-moi la femme qui est là-bas. traga a mulher que está ali no fundo. Moi je ne connaissais pas son problème. Eu não sabia do seu problema, Mais son amène a touché Dieu. mas o seu amém tocou a Deus. Son attitude a touché Dieu. A sua atitude tocou a Les Deus. diacres l'ont amené. Os diáconos Le pasteur Igor est là. Pastor Les Igor diacres tá- l'ont amené. Os diáconos lhe Elle est trouxeram. arrivée à l'hôtel. E ela chegou no púlpito. J'ai mis la main sur elle. Eu coloquei a mão J'ai sobre dit que ela. ton problème soit résolu. Eu disse que o teu problema seja Elle est resolvido. tombée par Ela terre. caiu no chão. Elle s'est réveillée. Ela levantou. Elle est partie le lendemain matin. Ela foi amanhã de Elle manhã. est partie pour aller prendre les affaires. Foi tomar seus negócios. Quand elle arrive alors au travail, Quando chegou no serviço, elle croise le directeur. ela cruzou o Le diretor. directeur lui dit, O diretor lhe disse, viens venha dans mon bureau. no meu Il gabinete. dit, cette nuit, Disse essa noite. j'ai compris. Eu entendi. Je ne dois pas t'enlever. Eu não devo te Je te expulsar. ramène dans ton travail Eu te volto no avec un contrat com à contrato. durée Com duração indéterminée. indeterminado. Pourquoi? Por quê? Quand il a dit Ela Amen, disse amém. je l'ai touché. Aquilo tocou. Ce soir, Esta tarde. ton Amen va changer la chose. Teu amém vai mudar a coisa. Ton Amen va changer la chose. Teu amém vai mudar a coisa. Amen sur quoi? Amém sobre o quê? Amen Amém sur la Bible. sobre a Bíblia. Ne dis pas Amen à moi. Não diga amém a mim. Amen à la Bible. Amém na Bíblia. La Bible dit, A Bíblia diz: Dieu Deus veut. quer. Il a dit, Ele diz: je suis l'Éternel Eu sou o Senhor qui te guérit que te cura. de... Non, je n'ai pas écouté de... Qui a dit ça? Quem disse isso? Qui a dit ça? Quem disse isso? Maintenant, est-ce qu'on va enlever ta maladie? Agora será que vão Toutes les... Oui, monsieur. todas as doenças? Vous savez, Vocês sabem? il y a quelques jours, Alguns dias on était avec le pasteur Bonheur. estávamos com o pastor Bonner. On a appelé le pasteur Bonheur. Chamamos o pastor Bonner. On lui a dit, Dissemos a il y ele: a un enfant qui est en train de mourir à Pointe-Noire. uma criança está morrendo em Ponta Negra. Un enfant de 4 ans. Uma criança de 4 anos. Les docteurs ont regardé l'enfant. Doutor olhou a Ils ont dit criança. que c'est une insuffisance rénale. Disseram que é uma insuficiência renal. C'est grave. É grave. L'enfant commence à partir. A criança começou a Les partir. parents ont paniqué. Os pais Ils ont entraram appelé leur pasteur. chamaram o pastor. Et pendant qu'on était là, E enquanto estávamos ali, le pasteur Bonheur a dit, pastor Bonner disse: nous avons le pasteur Flavien, Dieu l'utilise. vamos, o pastor Flavien Deus lhe utiliza. Je vais lui donner le téléphone Eu vou lhe entregar o telefone pour qu'il prie pour l'enfant. para ele orar para a criança. Oh my. Nous sommes rentrés dans la voiture avec le pasteur Alexandre. Voltamos no carro com o pastor Alexandre. C'est là que la femme l'a appelé. É assim que a Le mulher pasteur chamou. Alexandre a arrêté la voiture, on était encore là. O pastor Alexandre parou o carro, estávamos J'ai pris le ali. téléphone. Eu peguei o telefone. Frère Branham me dit, Irmão Branham me dit: les plus grands miracles que j'ai vus dans ma vie, o maior milagre que eu vi ce na sont minha les vida miracles qui se sont passés au téléphone. são milagres que se passaram no telefone. Même tous ceux qui suivent par internet, Mesmo todos recevez quelque chose de la part de l'éternel. receba alguma coisa da parte do Senhor. Pendant qu'on était là, Enquanto que estávamos j'ai pris ali, le téléphone.
téléphone. Eu peguei o telefone. Je dis, toi démon, Eu disse, tu la demônio. Bible déclare. A Bíblia diz.